empresa, indústria, comércio vende alguma coisa, algum produto, algum serviço. O convidado do episódio 0 do Podnext diz que vende estratégia. Bem-vindo, Roy! Olá, tudo bem? Tudo bem? Primeiro eu preciso agradecer, né? Porque é uma honra a gente ter a Gi nos entrevistando. São poucos os personagens que têm essa habilidade de poder conversar e tirar o que há de bom dos convidados. E de mal também, né? A gente não sabe o que rola. Fuxiqueiros são outros, a gente não faz isso. Isso. O personagem fuxiqueiro a gente deixa para outros, o que é de bom fica da porta para fora. Isso. Mas explicando melhor, o Podnext é uma ferramenta de comunicação da Next. O Roy é o fundador da Next e também da Next 360. Como surgiu a ideia de ter um podcast, Roy? Vamos lá. Hoje a gente tem um mundo necessitando de informações. E quando a gente fala de podcast, a gente consegue ter pessoas com conteúdo aqui passando essas informações para o outro lado. Principalmente político. Como você disse, a gente tem a Next 360. A Next 360 ela veio para atender o marketing político de modo geral, porque a gente tinha uma necessidade muito grande de entregar de A a Z para os nossos clientes. Então, vem a Next 360 com toda essa entrega. E, por outro lado, a gente precisa contar essas histórias. E aí, quando a gente traz um cliente nosso, um parceiro, um convidado, é sempre muito enriquecedor. A gente tem essa premissa de escutar, de contar histórias, essa curiosidade de saber o que é. E aí o podcast, o Podnext, ele vem para trazer essa informação, esse entretenimento para todo mundo. Então a gente tem muita história para contar aqui relacionada ao Roy, mas eu vou fazer um pouquinho de suspense por enquanto e primeiro eu vou perguntar sobre a Next, né? Muitas pessoas quando a gente diz Next já relacionam a uma produtora de vídeo, mas como eu disse no início, a Next vende estratégia. Me conta um pouquinho sobre isso. Vamos partir do começo, né? 2010 tive outras produtoras e aí em 2010 segui carreira solo e resolvi fundar a Next. A Next Produção era um sonho, né? Eu sou editor de formação e comecei como assistente de câmera, assistente de estúdio, assistente, estagiário de edição, até virar editor e finalizador. E aí em algum momento eu, quero ter meu negócio, quero ter uma produtora. Eu sabia como tudo isso funcionava. E aí a produtora vem crescendo, vem caminhando, vem tomando espaço dentro do mercado. A gente vem trabalhando em todas as áreas desse país. E chega uma hora que você precisa dar o próximo passo. Nesse período todo, fiz algumas campanhas políticas. E entre uma campanha e outra, a gente acabava atendendo prefeitura, deputado. E aí eu vi essa necessidade de olhar e falar, tem um mercado aqui que a gente precisa pôr a mão. E vamos especializar nisso, vamos entender um pouco mais qual é as necessidades, as carências, para a gente poder entregar resultados mais adequados. Então a gente pega a produtora Next Produção, que a gente tem profissionais excelentes, a gente tem muitas histórias contadas para os nossos clientes e passa isso tudo, todo esse know-how para o político. O marketing político ele já é um pouco diferente do convencional, porque é um produto que a gente tem que lidar com ele de uma forma bem consciente. Não é só vender, a gente não adianta olhar para um político e falar vou vender você a qualquer custo e vamos eleger você, vamos te dar resultado. A gente tem que tomar muito cuidado porque a gente precisa dar resultado, mas a gente precisa ter ciência do que a gente está fazendo. E é um trabalho muito personalizado também. Muito, muito, porque cada indivíduo tem a sua história. E
e a gente lidar com o futuro de cidades, com o futuro de pessoas. Isso é muito, muito interessante. Então, quando a gente sai da produtora e vem para o marketing político, eu entendo que não é só mais um trabalho técnico. A gente realmente vem para essa estratégia. Por quê? A partir do momento que o seu cliente topa, aceita, compra a ideia que a gente sugere ali, pô, vamos fazer um projeto A, B, vamos implantar aqui um cinema nos bairros, por exemplo, você vai levar mais cultura para a população. É um projeto interessante, mas que ele tem que dar resultado. E o beneficiado, que é o cidadão, ele precisa ser impactado. Então a gente pensa do começo da ideia até o final, e isso precisa ser formatado de uma forma decente, e não indecente, como a gente vê muita gente por aí preocupada só com dinheiro. A gente não tem essa premissa de, pô, eu quero dinheiro, dinheiro, dinheiro. A gente pensa muito em valores, e os valores eles refletem nas pessoas, e aí é onde a gente tem essa maior preocupação e é onde a nossa estratégia funciona com as pessoas. Muito bem. Roy, nessa sua trajetória, né? Você começou bem cedo? Quantos anos? 11 para 12. Eu entrei numa produtora com 13 anos. Com 13 anos. E em toda essa sua trajetória, você já trabalhou em várias produtoras, como você disse, até fundar a Next, que era o seu sonho, e trazendo isso para o marketing político, você participou de muitas campanhas já. Né? Não só aqui em Ribeirão Preto, mas em várias cidades do país e fora dele também. E você já me contou, inclusive, que fez uma campanha em El Salvador. Foi. Recentemente foi veiculada uma matéria no Fantástico sobre El Salvador. E eu fiquei bem assustada quando me lembrei que você fez uma campanha lá, porque hoje em dia a violência tá meio que controlada, né, de uma forma bem drástica, mas era uma localidade muito violenta mesmo. Como foi fazer essa campanha lá? Ali teve algumas curiosidades. Eu fui em 2010, eu tinha acabado de fazer a campanha do Marconi Perillo a governo em Goiás. Aí eu fiz o segundo turno do Serra, presidente em São Paulo. E aí o amigo me convidou para ir para El Salvador. O governo já estava eleito e aí era para participar ali dos projetos que eles estavam executando. E era um lugar que eu nunca tinha ido. Enfim, não conhecia, não sabia tanto da história. E aí, a hora que eu chego, você se depara com uma realidade muito diferente da nossa. Porque tinha carros do exército para rua com metralhadora. Eles estavam saindo de uma ditadura ali há pouco tempo e era meio que aquela sensação de guerra civil. E você... Poxa, por mais que o Brasil tenha violência, não é algo tão assustador quanto aquilo. E a gente tinha algumas recomendações, cuidado para a rua, você não vai sair dessa zona que a gente está, o bairro que a gente estava ali, porque era muito perigoso. E então você já, eu vim trabalhar, mas eu também preciso ficar atento com outras coisas. Mas o mais interessante não era só isso, porque São Salvador, El Salvador como um todo ali, é uma região que tem bastante terremoto, tremor de terras. E aí, depois de todos esses avisos legais sobre a violência, o amigo falou, olha, e pode ser que tenha terremoto. Eu falei, pronto, não falta mais nada, né? Vamos fechar. E aí, um belo dia trabalhando, estava dentro da ilha e começou a tremer as paredes e pá. Parede parecia um papel. E aí, sei lá, durou uns 15 segundos. Que pareceu uma eternidade. Parece uma eternidade. E aí... Acabou, todo mundo falou, tá tudo bem. Bem vai ficar daqui a pouquinho, mas agora tô assustado. Aí virou aquela brincadeira, aquela coisa toda. Mas uma experiência fantástica. É algo que traz muita bagagem pra gente, porque a gente, por mais que o Brasil seja um país continente, você experimentar outras regiões, outras culturas e entender como eles pensam, isso também abre a nossa cabeça para cá. Então, foi uma experiência muito boa e
O que está acontecendo lá hoje eu acho também fantástico, porque realmente era um país muito violento. Quando eu cheguei, logo quando eu cheguei, eles tiveram um incidente que, pô, pegou fogo numa penitenciária com, sei lá, tinha 50, 100, 200 presos, não sei, mas todo mundo morreu queimado. Então, é meio assustador isso, é meio coisa de filme, mas existiu lá. E hoje, de uma maneira mais drástica, mais firme, parece que o presidente colocou tudo em ordem. Muito bem, achamos. Aqui no Brasil, tem alguma região que você tenha trabalhado com marketing político que tenha te trazido uma situação diferente também, inusitada, que você jamais pensou que passaria? Pode ser até algo engraçado, de repente. Tem, Tem história, em tem, todos esses anos de profissão tem tem. história. Vou contar em 2014. Estava em Brasília fazendo campanha também para governo. E toda a equipe estava no hotel, logo ali no setor hoteleiro sul. Logo quando a gente chegou, colocaram a gente no 13º andar. Então a gente tinha ali, sei lá, 15 quartos de toda a equipe nesse andar e, pô, um hotel legal, bacana. Até que no meio da campanha, um belo dia, eu não tinha o costume de descer para tomar café. E aí eu descia já na hora que a van passava para levar a gente para a produtora. E um pouquinho antes, entra um sujeito no meu quarto, abre a porta de uma vez e fala, ó, recolhe suas coisas e vai embora. A princípio eu falei, pô, é um assalto no centro de Brasília. Achei estranho. Aí o cara sai da porta do meu quarto e nisso vem um mensageiro com um colete como se fosse um bocado de bomba. Eu achei mais estranho. Aí o mensageiro, eu conhecia ele, o seu Raimundo, falou, não, recolhe as coisas que tá ruim aqui. Bom, só que assim, eu tinha acabado de sair do banho, inclusive, né? Aí, pô, me troquei, peguei as roupas, tô descendo. Na hora que eu tava pra sair do quarto, o cara voltou e falou, pô, você tá achando que é brincadeira e tal? Eu, sem entender nada, saí. Aí saí do meu quarto, cheguei na porta do elevador, saí 2 policiais. O que tá acontecendo? O cara falou, não, tá tudo bem, pode descer que tá tudo bem. Desci na recepção, ninguém tava sabendo de nada. Quando foi, sei lá, 15 minutos depois, começou a chegar polícia de todo lado, aqueles ônibus os caminhões grandes, anti-choque, guerra, blá blá blá, antibomba, um negócio absurdo. O sujeito que entrou no meu quarto se dizia terrorista e falou que explodiu o hotel. O bacana. Ah, que situação bem Super tranquila. tranquilo, super tranquilo. E aí foi aquele auê até o final do dia, pô, negociação, e ele, teoricamente, com refém, não sabe se é bomba, se deixa de ser. No final deu tudo certo, não era bomba. O cara, ele simplesmente pegou o 13º andar porque ele não gostava do PT e era um vereador que não teve sucesso numa campanha. E foi naquele hotel, pegou o 13º andar e fez isso. E por azar você estava no 13º andar. Estava no 13º andar, estava lá porque tinha muita gente já que não estava, já tinha saído para trabalhar, mas eu fui o premiado. Muito bem. Tá pensando que é fácil fazer marketing político, né? Não. Tanto não é fácil, e é a próxima pergunta que eu tenho para você em relação à responsabilidade, né? Porque trabalhar com marketing político, você tem ali a responsabilidade em estar elegendo, ajudando a eleger. Claro que é o eleitor que vota, que vai eleger, mas você está ali contribuindo com as estratégias para que esse candidato se torne um prefeito, um governador, um presidente, um deputado. Como que é isso para você? Você sente um peso a mais quando faz esse trabalho? Você se sente preparado para isso e por isso não é um peso? Como que é essa análise? É algo interessante, porque, assim, não que não seja um peso, porque é uma responsabilidade muito grande. Mas em cima de tudo que eu já estudei, tudo que eu já vivenciei, em cima do preparo, a gente acaba tendo um pouco mais de facilidade, mas isso não significa que seja fácil. Temos facilidade por conta do preparo. Mas requer muito estudo, requer você ter a sensibilidade de entender as pessoas. Como eu disse, você colocar alguém num cargo tão importante como prefeito, deputado, senador, governador, é algo que
que pode mudar o rumo de uma nação, por exemplo, se a gente for parar para pensar num presidente. E isso, você precisa ter alguns cuidados. Hoje a gente tem um mercado muito grande e essa profissão ela foi descoberta. Então tem muita gente que vende curso, tem muita gente que faz o curso, tem muita gente que pouco se preparou e que vende essa coisa do, pô, eu sou marqueteiro e o marqueteiro, ele soa meio pejorativo por conta de situações que aconteceram no passado, mas é um mercado que ele precisa se profissionalizar sim, ele precisa ter pessoas de bem que queiram fazer com que isso cresça. E a responsabilidade em cima disso, ela é enorme. Ela é enorme porque se você colocar uma pessoa com má intenção no poder, ela pode destruir ali 20 anos de uma cidade, por exemplo. Então, você pega um marqueteiro habilidoso, que o cara tem o poder do convencimento ali, que consegue ter estratégias boas, e pega um sujeito maldoso, é a união perfeita para ter um futuro bem ruim. Então, a gente tem essa responsabilidade sim. E as pessoas, eu vejo muita gente falando, eu faço marketing, eu cuido, eu vendo, eu vou te eleger. Precisa tomar um pouco de cuidado, tanto a pessoa que fala quanto quem contrata, porque não é pura e simplesmente eu vou te vender e vamos te colocar lá a qualquer custo. É o poder de mudar o caminho das coisas. E como eu aprendi desde cedo o que era essa profissão, como funciona, e eu vivenciei muita coisa na rua, de acompanhar gravações, de escutar depoimentos, de ver resultados de projetos que funcionaram. E aí você chega em comunidades, por exemplo, que muita gente só vai lá de 4 em 4 anos, e quem está ali do outro lado fala, pô, você só vem na campanha me ver? E você tem que engolir e falar, não sei se esse sujeito veio nesse meio período, me ver ou não. Tá. E aí você vai entender a realidade daquele cara, que ele não é assistido de forma alguma, que ele não tem nenhum benefício, que nada foi feito para mudar a vida dele. E em 4 anos, de 4 em 4 anos, o teu cliente foi lá e falou, olha, me dá seu voto. É ruim. Então a gente tem que praticar, ter as melhores práticas, digamos assim, dentro do marketing. Isso inclui cobrar o seu cliente para que ele cumpra o ano todo com as promessas dele, por exemplo. Então, existe um plano de governo. Vamos fazer uma relação do que foi feito do seu plano de governo. Vamos levantar o porquê que não foi feito em determinadas situações, o que você beneficiou, o que deixou de beneficiar, como está essa relação com a população. E assim, o marketing, quando você tem um cliente que trabalha, você tem muito mais facilidade em expor tudo isso, em mostrar o trabalho dele sem ter que se preocupar com um marketing negativo, com um plano B, por exemplo, que tem muita gente que gosta. Eu prefiro deixar isso de lado, eu prefiro mostrar as ações boas. E se o cliente não tiver ações para mostrar, às vezes é melhor nem estar do lado dele, se o pensamento não é o mesmo. Então, sim, é uma responsabilidade muito grande e isso fica nas nossas mãos. Os marqueteiros, digamos assim, eles têm que ter consciência de que não é só vender. O vender o produto, às vezes até é fácil, qualquer um vende, mas precisa vender com responsabilidade. E a Next faz esse trabalho não só em anos eleitorais, né, o trabalho de campanha eleitoral mesmo, mas faz também todo o acompanhamento, né, depois que ele ganha a eleição, né, que vira o prefeito, o senador, o presidente, enfim, também faz esse trabalho de acompanhamento. Fazemos, isso é importantíssimo. Na verdade, a gente costuma brincar que a campanha ela começa quando acaba a outra. Então, dia 1º de janeiro, o cidadão eleito, o sujeito ali que conseguiu o seu objetivo, ele precisa começar a trabalhar. Mas ele vai passar 4 anos pensando na reeleição? Não, ele vai passar 4 anos trabalhando e comunicando para que, caso ele queira se reeleger, ele tenha condições. E o nosso trabalho é esse acompanhamento de A a Z, de mostrar que sem comunicação não vende. E tendo trabalho, a gente comunica de forma correta para que tudo isso aconteça. Também o acompanhamento do mandato ele é fundamental, porque na maioria das vezes o cliente fala assim, eu
eu ganhei a campanha, agora eu vou trabalhar bastante, e ali na frente a gente vê o que acontece. É outro erro, porque você não consegue passar essa informação da forma que deveria. O, o fato de comunicar antes, a gente consegue comunicar da forma certa. O fato de comunicar em cima da hora, vai o que der. Então esse acompanhamento ele é muito importante. Para a gente ter crise, por exemplo, toda a prefeitura, na maioria das vezes, acontece alguma coisa que não cabe só ao prefeito. Então o secretário às vezes tomou alguma atitude que não deveria, um assessor que deveria ter respondido os veículos não fez de forma adequada. É onde a gente consegue assessorar esse sujeito. Quando já deu a crise, quando o trabalho já está com alguma coisa errada e vem nos procurar, é muito mais complexo a gente trabalhar. Tem um parceiro que brinca, fala, quando acontece isso é bandeira 2. Mas é muito mais difícil. Então a gente sempre explica isso para o cliente. Poxa, vamos montar o seu planejamento para que a gente tenha esse acompanhamento fluindo, para que as coisas sejam bem mais tranquilas de trabalhar e que o trabalho seja bem feito, né? Senão a pressa passa e a besteira fica. A besteira fica. Bom, nós estamos no mês de abril, temos eleições municipais neste ano. Qual é a sua recomendação? Porque conselho todo mundo dá, né? Mas a sua recomendação profissional para os pré-candidatos que realmente têm a intenção de disputar aí uma eleição agora em outubro? Se preparem politicamente, acho que isso é fundamental e a maioria deles fazem isso de certa forma, mas que dê atenção e não achem que o marketing político é não, ali na frente a gente resolve, ou não desmerecendo o sobrinho, mas meu sobrinho faz, até porque é uma ciência. E é uma ciência que hoje, por exemplo, com as mídias digitais, somado à TV aberta, à rádio, é muita coisa para se preparar, para contar essa história, para gerar a reputação desse cliente, dessa pessoa. E quanto antes tiver esse planejamento, esse preparo, melhor vão ser os resultados. Justamente como a política também não é uma ciência exata, a gente não tem como vender e falar, pô, você vai estar eleito. Mas a partir do momento que a gente consegue trabalhar o cliente antes, pegar todos os pontos fracos, os pontos fortes, os parceiros, quem são os seus concorrentes, as ações que ele já teve, colocar tudo isso na mesa, levantar números, o resultado, a chance de ter um resultado positivo é muito maior. Então, se for começar, comece logo, procure um profissional, faça com que tudo isso seja colocado na mesa, que tenha um planejamento e que seja sério, porque tem muita gente hoje que está vendendo paraquedas furado. E aí é onde avacalha o mercado. Assim como em todas as profissões, em todas as áreas, tem muitos charlatões também no marketing político. Bom, gosto muito de falar da minha equipe porque, assim, o Mandurinha não faz verão. E eu tenho pessoas muito boas dentro do meu time. Por mais que às vezes eu tenha um know-how sobre determinado assunto, a minha equipe de produção, a equipe de captação, a equipe de jornalismo, a equipe de redação, a equipe de inteligência digital, tudo isso é uma engrenagem. E a partir do momento que essa engrenagem funciona bem, a gente consegue entregar melhor para o cliente. E a gente mostra isso para o cliente, porque com as agências digitais hoje, todo mundo chega e fala, poxa, eu vou fazer um patrocínio para você, eu vou fazer 50 posts, vamos... E não é só isso. Quando a gente está falando aí de estratégia, a gente primeiro formula tudo o que precisa para contar a história desse cliente, desse político, desse pré-candidato, candidato. E aí, dentro disso, a gente vai desenvolvendo o que cada área precisa fazer para que tudo isso somado dê resultado. Eu trabalhei com o João Santana e, poxa, foi uma experiência incrível, um sujeito fantástico, gosto muito dele, independente do que acha ou de partido. Ele é um profissional exemplar. E ele tinha
uma estrutura de trabalho muito boa, que é isso, que você tem bons profissionais para assessorar. Então eu aprendi isso e eu trago isso para dentro da Next 360, por exemplo. Hoje, todos os profissionais que aqui estão têm um currículo enorme. E não é só o currículo, porque todo dia a gente aprende alguma coisa. É o currículo e a vontade de aprender. É o currículo e a execução do trabalho da melhor forma no momento atual. Então, o cliente, quando pensa, poxa, você é candidato, e aí, o que eu faço? Procura um profissional sério, vai ver a empresa, tenta entender o seu currículo, o que já fez, as vitórias, se não teve problema com cambalacho. Problemas jurídicos. Jurídicos, é o que mais tem por aí. Então, é isso, pesquisar. Pesquise. Aliás, eu acho que esse tema, né, como esse ano aí todo mundo só está pensando em eleições, eu acho que é um tema que a gente tem que voltar a falar num próximo podcast com você. Nós estamos com o nosso tempo se esgotando, mas antes disso, a pergunta que não quer calar. Eu comecei o Podnext apresentando o Roy, mas ele também é o Edward, ele também é o Edson e deve ter outros nomes por aí. Por quê? De onde vem essa história? Bom, meu nome é Edward e eu era menino quando eu comecei a trabalhar em produtora. Eu tinha um diretor goiano, ele era doido para pôr apelido em todo mundo. E o meu irmão um dia olhou para mim e falou, ele parece o Roy. Roy é um Roy da família dinossauro. O porquê do Roy da família dinossauro. E o diretor adorou a brincadeira. E, Roy, ficou Roy. E hoje, basicamente, muita gente não sabe nem meu nome, só conhece como Roy. E aí vem outros apelidos de infância, de primo, irmão, amigo. E, por fim, assim, se me chama, ô, Psyu, eu atendo, tá tudo bem. Aliás, isso é tão dele, tão latente nele, que ele também adora mudar o nome das pessoas. Eu gosto quando ele me chama de Gi, porque eu penso Gislaine. Mas como você me chama? Gisele. E tá tudo certo, né, Roy? Se mudaram o meu, por que eu não posso mudar o nome dos amigos? É isso. Roy, muito obrigada pela sua participação aqui, para vocês terem noção, nós estamos há meses tentando gravar com este homem, mas ele adora ficar nos bastidores aí, fazendo as estratégias dele, estava fugindo de nós, mas hoje deu certo, então é muito gratificante para mim estar aqui na Next hoje, tendo a oportunidade de trabalhar ao seu lado, aprendendo com você diariamente e te entrevistar no podcast. E minha gratidão também por ter a oportunidade de comandar o Podnext, que eu gosto muito de desafios, esse é mais um na minha vida e eu estou muito feliz com isso. Eu que agradeço, obrigado. Bom, vamos lá, quando um doido sonha, então eu tô doido do lado, acontece isso. Quando surgiu a ideia de fazer o podcast, todos compraram a ideia, inclusive a Gi. Até porque eu sou super tímido, eu nunca faria entrevista alguma, vocês não sabem o peso que é pra mim estar aqui falando, eu realmente morro de vergonha, mas, por exemplo, você tá aqui é fundamental para que isso aconteça. A gente tem tido muito conteúdo bacana aqui. Vamos lá, estou gravando agora, mas já teve outros conteúdos antes. E a Gi faz um trabalho excepcional e a gente sabe do resultado. E assim como todo o resto da equipe. Hoje, a equipe que está aqui é louco isso, porque quando surge uma ideia diferente, todo mundo compra a ideia. Eu falo, cara, e se não for bom? Não, se não for, a gente vê o que acontece. E é legal, porque no final das contas, todo mundo é amigo. E tem o ditado, né? Quando você vai pra guerra, você precisa saber quem tá do seu lado que vai lutar com você. E eu acho que hoje todo mundo luta aqui na guerra, fácil. Então, muito obrigado pela paciência conosco e muitos outros trabalhos vão vir ainda e a gente vai contar mais histórias. Com certeza. Obrigada, Roy. Obrigado, Gi.
E obrigada a você também que nos acompanhou neste primeiro episódio, na verdade, o episódio 0 do Podnext. E continue acompanhando as redes sociais da Next. Nós temos a Next Produção e também a Next 360, porque a partir de agora você terá sempre atualizado um novo episódio com pessoas muito bacanas, histórias muito importantes, de muito conteúdo relevante. Tchau, tchau, gente, e até a próxima!